Perfeito, perfeito. Então tá aí contigo, viu, André? Qualquer coisa me chama aqui. Uma boa webinar, pessoal. Até mais. Valeu, Rafa, obrigado. Boa noite, galera. Então, acho que todo mundo aqui já me conhece, mas foi uma apresentação rápida. Meu nome é André Machado, tenho usado o Profit Chart desde 2003, sou um cliente bem antigo da Nelogica. É, Hoje eu desenvolvo um trabalho educacional junto com a corretora Valpires, onde eu tenho uma sala onde eu dou aula de análise técnica e finanças comportamentais. Então, deixando claro, não é sala de call, não é sala para ser caixa eletrônica, é sala para ensinar análise técnica em tempo real, com gráfico em andamento, tá? Por quê? Porque eu atuo no mercado financeiro desde 2002, então já são 15 anos, e eu sou professor de análise técnica desde 2006, a primeira vez a convite de uma outra plataforma, né, uma plataforma concorrente até da Nelogica, que eu acho que hoje eu não sei nem como é que se está atuando ainda no mercado. Atuei lá por 5 anos, tá, a convite deles, e depois migrei para a BMF Bovespa, onde dei aula por 6 anos de análise técnica aqui no Brasil e no exterior. E o que acontece? Nesses 10 anos dando aula, é natural manter contato com os alunos, né, grupos de discussão, etc. E também é natural, ao longo desse tempo todo, a galera comentar as suas experiências no mercado. E os resultados nunca foram bons. Então, para mim, como professor, sempre foi muito frustrante dar aula de análise técnica e não ver o pessoal ganhando dinheiro com análise técnica. Aí começa aquele papo de análise técnica não funciona, e aí quer tentar outras coisas, ou desiste. Fora os que quebraram, né, nessa tentativa de viver a vida como trader profissional. Então, ao longo desses 10 anos, eu vim inserindo cada vez mais uma carga horária pesada de finanças comportamentais. No primeiro treinamento, lá em 2006, eram 2 slidezinhos, era coisa de 15 minutos. Há um ano atrás, meu treinamento de finanças comportamentais ganhou vida própria, porque passou a ser um curso de 12 horas, né? Que hoje, dentro do meu treinamento de análise técnica, ele ocupa uma carga horária de 8 horas. É um curso de 30 horas, eu uso 8 horas só para finanças comportamentais. Por quê? Porque está claro, ficou óbvio. Eu até li uma entrevista de um trader de 25 anos, editor lá nos Estados Unidos, de mais de 9 livros de análise técnica e também dono de uma editora só de livros de análise técnica, que ele fala que ele conheceu nesses 25 anos milhares de traders, pessoas inteligentíssimas, super esforçadas, que faziam manejo de risco legal, se dedicavam no conhecimento da análise técnica, mas que, pasmem, e isso é números dele, só 2% obtinham resultados consistentes. Ou seja, um número menor do que o que a gente está acostumado a pregoar por aí, comentar, que a gente fala que são só 10% que ganham. Ele, o Ed Dobson, falava de 2% apenas. E ele foi buscar a razão, esses 2% eram só esses 2% que davam atenção para o lado emocional. Então, o lado emocional tem sido fundamental para quem quer ganhar dinheiro nesse mercado. Então, por isso que eu comecei esse trabalho online, porque aí a gente aplica o lado emocional e o lado da análise técnica ao vivo, com o gráfico que ainda está por desenhar. Então, aqueles erros que quando a gente faz um curso com um gráfico parado, olhando só PowerPoint, a gente não vê, acontece no gráfico ao vivo, ou seja, aquele candle que está perdendo um suporte, aí você entra vendido, daqui a pouco ele volta e deixa um martelo em cima do suporte, ou seja, você entrou antes da hora por precipitação, com medo de perder oportunidade, tudo isso é trabalhado simultaneamente, tá? E uma das coisas que me ajudou bastante a orientar o pessoal a operar da maneira mais segura possível, acho que todos vocês já conhecem, é o indicador Tabajara, né? Que na verdade não é um indicador, eu apenas usei as regras de cores do Profit Chart para colorir a média móvel e colorir os candles, tá? É uma das coisas que eu vou mostrar hoje. Mas uma coisa que eu também quero mostrar hoje, quero endereçar hoje com vocês, é a questão da análise técnica clássica ou price action, né? Price action tem sido muito utilizado aqui no Brasil esse termo. Eu mesmo, quando eu tomei contato com... Eu tinha os livros do Al Brooks de price action há anos aqui na minha biblioteca, só que para mim, price action, como tantos outros termos de livros americanos, para mim era um termo normal, né? Ou seja, acho que o Oliver Velez tem um que chama táticas de guerrilha. Então eu via price action, táticas de guerrilha, eu achei que eram nomes que os autores davam
para se diferenciar, mas que no final era tudo análise técnica. Eu só, pasmem, apesar de eu estar nesse mercado há 15 anos, eu só fui entender que price action sei lá, acho que isso é um pouco no Brasil também, né? Mas que price action era uma coisa assim, que o pessoal estava dando uma atenção como se fosse um subset da análise técnica há 3 anos atrás, aqui, graças às redes sociais. Porque para mim, price action, como eu falei, era análise técnica. E eu ainda acho que é análise técnica, né? Então, vocês pegando os livros de price action hoje dos grandes autores, Al Brooks, por exemplo, né, que tem aquela trilogia Trend Ranges, Reversals e Trends, que mostram as 3 categorias para se operar price action, pegar reversões, operar tendências e operar consolidações, né? Você olha o livro do cara, tem lá a média de 20, média de 200. Né? Você pega o Stephen Bigelow também, com um livro maravilhoso que o Márcio Noronha traduziu, Operações Lucrativas com Candlesticks, ele usa estocástico para confirmar os pontos de reversão no price action que ele desenvolve. Então, price action, por alguma razão, se convencionou aqui no Brasil dizer que price action não se usa indicador. Então, tudo bem, é um direito do trader não usar indicador para operar, usar só o candles? Claro, claro. O cara faz o que quiser com a plataforma dele e com o dinheiro dele. Mas o que não pode é se estabelecer uma regra ou sei lá, de repente começarem a levantar bandeira, né? Parece coisa de quem quer ir para a greve amanhã, levantar a bandeira de, porra, trader que é trader não usa indicador, price action não tem indicador. Pelo amor de Deus, a análise técnica tem evoluído tanto nos últimos anos, há 100 anos, mais de 100 anos, desde quando Charles Down desenvolveu a análise técnica, que é estupidez você não usar a ferramenta poderosa. Se é questão de gosto, não usar nada, gráfico completamente limpo, sem problema nenhum, porque funciona do mesmo jeito. Só que os indicadores, eles são uma ferramenta tão poderosa para nos ajudar, que é uma pena você abrir mão dela. Né? É uma pena você abrir mão dessas ferramentas. E pior ainda é você dizer que os indicadores não têm utilidade nenhuma. Aí sim, aí eu acho que é desonestidade intelectual. O indicador tem sim uma utilidade, não usar por questão de gosto é uma coisa. Agora dizer que não funciona não é legal. Indicadores têm uma puta utilidade e é isso que eu quero mostrar hoje. Mostrar que a gente vai operar sempre o preço, sempre o price action. Né? Por que é price action? O movimento do preço, é a ação do preço. Essa é a tradução da palavra price action. Ou seja, é o que a gente opera movendo o preço. Mas os indicadores, eles têm, principalmente a maneira como eu trabalho com eles, a maneira como eu uso, que é a maneira clássica deles, né? Por isso que eu sou muito restrito no uso de indicadores, eu uso pouquíssimos. Eles têm 3 utilidades para mim, 3 funções. Ou confirmar o que eu estou vendo no preço, ou me dar uma dica, me antecipando o que o preço está por fazer, principalmente em situações de topos, fundos e consolidações. Tá? E uma outra utilidade que eu acho sensacional, ele me dá um alerta amarelo, vermelho, sei lá, dizendo, André, o preço está querendo te sacanear, ele está te puxando para compra, e não é compra, é venda. Então, isso sim, eu acho que é a função mais importante do indicador. Né? Mais importante. Não é à toa que o Jesse Livermore, que eu acho que é uma unanimidade entre todos, até aqueles que não gostam de indicadores, né? O Jesse Livermore, quando foi uma vez contratado para desovar as ações de 2 controladores de uma empresa lá nos anos 20, do século passado, 100 anos atrás, né, que os caras contrataram o Jesse Livermore e falaram, Jesse, precisamos que você zere todas as nossas posições, porque a empresa vai quebrar. O resultado que a gente lançar vai quebrar. Então tem que vender antes. Né? E lá podia fazer isso naquela época. E ele falou, e você vai ser remunerado pela capacidade de vender isso bem para a gente antes que o preço desabe. E aí ele chegou e pediu, beleza, eu preciso de 10 milhões de dólares. Ah, você quer a tua comissão agora? Eu falei, não, eu quero comprar as suas ações. Você está louco? Como você quer comprar as minhas ações? A gente quer que você venda. Eu falei, pois é, mas para eu vender eu preciso comprar. Ou seja, existem técnicas, né, que não são ilegais, não são imorais. Nesse caso até foi, mas existem técnicas no mercado que a gente vê todos os dias, aonde você consegue puxar o preço para vender melhor e depois deixar cair. Mas para quem não tem essa manha, está vendo o preço sendo puxado, subindo,
né? Porra, tá às vezes entrando volume e você fala, porra, vou entrar comprado. E você está comprando topo. Então, os indicadores são ferramentas poderosíssimas que não devem ser descartadas, beleza? Pelo trader profissional. Então eu vou aqui, antes de eu entrar no próprio Profit, tá? Eu vou mostrar aqui o meu PowerPoint. Eu não sei se agora vocês estão vendo. Eu acho que não. Eu tenho que trocar aqui a aplicação aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Onde eu mostro a minha aplicação. Agora me deu branco aqui. Onde eu vejo a aplicação. Ainda não está aparecendo, André. Tá o Profit. Qual Ali, que é? O botãozinho ali onde tá Sharing e tem a Screen, você pode selecionar o programa PowerPoint. Tá, Sharing. Stop. Show Application. PowerPoint. Achei. Vocês estão vendo? Pera aí, ainda não. Tá, agora foi. Agora sim. Agora Beleza. sim, André. Show. Eu vou botar em full screen, ver se fica full screen para vocês aí também. Pera aí. Ficou. Agora ficou. Beleza. Então, coisa rápida, a ideia aqui não é dar aula de indicador para vocês. Eu vou mostrar alguns casos aqui que eu vou mostrar no gráfico ao vivo, até operações recentes que a gente andou fazendo, né? Mas a ideia não é só para acelerar aí o processo de entendimento, por que os indicadores são tão importantes, tão úteis na análise técnica, né? Mas, como eu falei, nunca em detrimento do preço. A gente opera preço, sempre preço. Então, vamos lá. Eu comento isso em sala de aula, que a análise técnica com o uso de indicadores é o que eu chamo de análise técnica computadorizada, né? Porque se você olhar 100 anos atrás, né, aqui tem um gráfico que é dito que pertenceu ao Jesse Livermore, um dos estudos de Jesse Livermore, você vê que o cara fazia um gráfico de linha bem tosco, né? Nessa época já existia análise técnica do Charles Dow, que era o gráfico de barra com máxima, mínima e fechamento. Nem isso ele fazia, mas ele fazia, ó, dá para ver claramente aqui que ele trabalhava com o conceito de figuras, suportes e resistências, etc. Pivô de baixa para entrar vendido. Então está aqui o gráfico que o cara utilizava, o maior trader da história. Tá ok? Só que com o advento do computador, aí se permite, com a conexão com as bolsas, recebendo sinal, aí surgiram o desenvolvimento de indicadores hiper sofisticados, né? Todo dia tem indicador novo nascendo. Quem assina Stock and Commodities Magazine tem uma seção lá de indicadores para você programar todo mês. Tá? Então, indicadores existem há décadas, desde que a computação invadiu o ambiente do trading. Tá, ok? E os indicadores são basicamente 3 tipos. Rastreadores de tendência, para rastrear a tendência, né, para dizer a direção que o ativo está indo. Tá? Mas em acumulação eles atrapalham bastante, aí vem o uso de outros indicadores nessas situações, quando a gente está em consolidação. Tem os osciladores, que são justamente esses indicadores que podem, dentro da consolidação, te dizer realmente a direção que o preço vai, ou que ele pode ir. E tem os indicadores volumétricos. São essas 3 categorias, né? Lembrando que indicador volumétrico tem um volume tradicional, que é inerente à análise técnica clássica. Eu não abro mão de utilizar volume. Todas as minhas operações, todas elas que eu faço no day trade, eu estou olhando volume. Todas, sem exceção. Hoje eu perdi uma venda no índice porque não tinha volume. Paciência, faz parte do trade system. Por quê? Porque na teoria de Dow, o volume tem que confirmar a tendência. Como é que eu vou entrar numa operação que o volume não está confirmando? Perdi aqueles pontos? Perdi. Paciência. Não é uma operação que eu perca uma entrada ou um stop que eu tome que vai definir o meu futuro nesse mercado. A ideia é ficar nessa profissão pro resto da vida. Então, a consistência você só vai obter, você só vai evoluir como trader tendo consistência, seguindo rigorosamente um trade system. E no final do dia, se tomou um stop ou se perdeu uma operação, você olhar e falar, eu segui todas as regras para ter entrado e ter sido stopado? Seguiu. Então, beleza, isso não é problema. Eu não entrei nessa operação porque a regra não estava sendo atendida e ela foi. Pô, então não estava sendo atendida. Beleza, não tem problema, você não quebrou regras. O que mata o trader é quebrar regras. Então você estabelece um trade system e você tem regras. Por exemplo, na minha regra eu preciso olhar volume. Por quê? Volume deve confirmar tendência. Isso está na teoria de Dow. Então se a gente quer operar com análise técnica,
Eu acho que o Charles Dow se revira se revira no túmulo se você disser que volume não serve para nada. Pô, é um indicador, afinal de contas, são as únicas duas informações que vêm da bolsa, do sinal da bolsa para o Profit Chart todo dia, em tempo real. É a cotação e o volume que saiu aquele preço. Quantos lotes saíram naquele preço? Tá? E quem agrediu, se foi comprador ou vendedor. É só isso que vem a cada milissegundo da bolsa. Volume, né, quantidade e o preço, a cotação daquele negócio que acabou de ser executado. Então, volume deve confirmar a tendência. E aí, voltando o slide, o indicador que eu mais uso para swing trade, e são poucas pessoas que eu vejo usando aqui no Brasil, infelizmente, e é um indicador superior, é um indicador que foi criado em 63 pelo Joe Grenville. Na verdade, o Joe Grenville só ganhou fama com esse nome, On Balance Volume, porque ele já existia com o nome de volume contínuo. É um indicador muito pouco utilizado, extremamente poderoso e importante na análise técnica. Né? No Brasil, que eu saiba, o que eu conheço, as pessoas que usam é Rafael Figueiredo e Márcio Noronha, que dispensam apresentação como traders, como grafistas. Né? Então, como analistas técnicos. Então, é um indicador muito poderoso. E qual a maior utilidade deles, que a gente vai fazer bastante exemplo, vamos ver vários casos aqui. Confirmar a tendência, no caso do OBV. Tá ok? Por exemplo, aqui, em gráfico de grande volume, Gerdau, você viu que a tendência subiu, depois a tendência caiu, mas se você olhar o volume, é muito difícil você dizer se o volume está subindo ou está diminuindo para confirmar a tendência, ou se ele está reduzindo na consolidação, é muito difícil. O volume tradicional, aqui é o gráfico limpo, só volume, só preço e o volume, mais nada. Tá? Então, como é que funciona o OBV? O OBV simplesmente eu vou somando o meu volume. Se o meu saldo é positivo, se o meu fechamento é positivo, eu vou subtraindo o meu volume do saldo se ele é negativo. Tá? Não vou perder muito tempo aqui, depois se vocês quiserem ver no YouTube com calma o slide, vai estar lá, vai estar disponível amanhã. Tá? Mas olha só, essa planilhazinha eu quero mostrar para vocês que mostra por que o OBV é um indicador tão importante para confirmar para mim as tendências, para me antecipar a tendência e para me alertar de situações de risco. Né, onde o preço pode estar querendo me enganar, no melhor estilo Jesse Livermore. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui, mercado abrindo dia 10, um papel começando a ser negociado no dia 10 de março, tá? Volume 150 mil ações. Então eu tenho um OBV de 150 mil. Pronto, comecei agora, fez IPO dia 10. Tá? Dia 11, subiu para 21, volume 120 mil. Bom, se subiu o preço, então eu vou somar o volume. O volume passa a ser 270 mil. Né? Eu somo 120 mil a 150. Dia 12, caiu um pouco, 20,70. Volume, 130. Tá? Só que como caiu, eu vou subtrair. Então, o meu OBV passou a ser 140. Dia 13, subiu de novo, 21,30. Volume, 180 mil. OBV, 320 mil. Por quê? Vou somar os 180 mil aos 140, porque subiu o preço. Né? Dia 14, puta, desabou, foi para 20 de novo, mesmo preço de segunda. Volume, 130 mil. OBV, 190 mil. Por quê? Vou subtrair 320 de 100, vou subtrair 130 de 320, 190 mil. E aqui termina o exemplo. Bom, o preço subiu, caiu, voltou para o lugar que estava, não saiu do lugar em uma semana, mas olha só o volume. O volume aumentou. O volume aumentou. Isso está mostrando o quê? Encarteiramento. Então o preço está dizendo para mim o quê? Pô, não saiu do lugar. Não saiu do lugar. E o que o OBV está me dizendo? Pô, estão acumulando. Estão acumulando para cima, né? Não estão desovando, eles estão acumulando. O volume está aumentando, está subindo o volume acumulado. Então estão comprando. Então está havendo compras e vendas, mas que no final o saldo é de compra. Isso é muito fácil de fazer. Tem algoritmos, tem robôs institucionais programados para isso. Programados para isso. A VWAP, que tem no Profit Chart, que é o Volume Weighted Average Price, é um indicador utilizado para seguir os que os grandes players estão fazendo. Inclusive, brokers são medidos em termos de competência, remuneração, enfim, pela capacidade de comprar o mais perto possível da VWAP, numa situação que ele recebe uma instrução de comprar ao longo do dia, ao longo de vários dias, para um grande investidor institucional. Quanto mais perto da VWAP ele comprar, melhor. Por isso que a VWAP é um suporte de resistência tão interessante, tão bacana de ser utilizado. Então é mais um exemplo de indicador que pode ser utilizado. Tá?
Então, só resumindo, esse exemplo aqui do OBV, para mostrar que o Jesse Livermore fazia. Comprava, vendia, mas aí tem técnicas, né? Você vai comprando aos pouquinhos, né, para não chamar atenção, e quando vende, você vende parte do que você comprou, mas você vende de porrada, para assustar a sardinhada, para assustar todo mundo, para sair raspando o book, para o preço descer e você voltar a tomar lá embaixo devagarzinho. E no final o saldo é positivo. A gente vê isso todo dia acontecendo. Então, como é que funciona a análise como é que funciona o uso dos indicadores para, por exemplo, antecipar se o mercado está acumulando para subir ou está desovando para cair, né? Se ele está numa acumulação ou numa distribuição. Então, eu tenho, por exemplo, o preço zigue-zagueando entre um suporte e uma resistência, né? E o indicador, no caso aqui o OBV, fazendo a mesma coisa. Só que, de repente, enquanto o preço ainda está na consolidação, o OBV perde o fundo. Ou seja, ele está sinalizando uma queda. Está sinalizando uma queda. Né? Então, na hora que ele perde esse fundo, isso aqui se chama Advanced Breakdown, ou seja, está havendo um rompimento para baixo avançado, antecipado. Então, isso é para você vender a ação, ou o índice, ou o dólar? Não. Mas é para você ficar preparado que pode perder o suporte. E a hora que perder, bicho, aí não fica pensando, vou esperar se confirma, vou ver se vai, se não vai. Cara, ele já tinha ido, já tinha te avisado que ele ia. Tá ok? Então, ó, isso pode ser feito também em linhas de tendência, no preço e indicador. Dá para traçar estudos de LTAs, LTBs em indicadores tranquilamente, assim como a gente traça, né, como eu mostrei, suportes e resistências. Beleza? Então, ó, aqui alguns exemplos. Ó. Olha aqui. Breakdown aqui, esse aqui eu não tenho o slide seguinte, deixa eu pular para o próximo. Olha aqui esse caso aqui da DIR 3, a direcional. Olha aqui, o OBV perdeu o suporte muito antes do preço. E depois, ó, enquanto o preço ainda deu assim um pulo do gato morto aqui nesse suporte, ó, o OBV fez só um pullbackzinho na resistência perdida, no suporte perdido, e depois desabou junto com o preço. Mas o OBV foi na frente. E detalhe, enquanto o preço aqui em cima estava fazendo topos na mesma altura, o OBV já vinha desovando. Isso aqui se chama divergência de baixa. Então aqui eu tenho dois sinais baixistas no preço. Divergência de baixa, aqui pelo OBV aqui em cima, e eu tenho o Advanced Breakdown aqui embaixo. Dois sinais, que o preço não me está me dizendo nada disso. No preço eu não vejo nada disso, mas o OBV está me mostrando. Tá? Aqui, olha aqui um caso aqui da Gerdau também. Outra divergência de baixa. Olha aqui os topos ascendentes aqui em cima no preço, aqui no 19,20, e o OBV já caindo. E o OBV, ó, perdendo aqui o preço perdendo suporte em janeiro, e no meio de janeiro, e o OBV já perdeu em dezembro. Depois voltou para cima e perdeu de novo de baixa aqui em cima, porque o preço está fazendo topos mais altos. Quer dizer, aqui ó, tem toda a característica, para quem não olha o OBV, para quem não só olha o preço, mais nada, de comprar o rompimento desse topo aqui. Ó. Não rompeu o topo? Rompeu. Não dá compra aqui pela análise técnica clássica? Sim. Mas olha o OBV dizendo, não compra, está caindo, estão desovando. Esse movimento aqui foi de desova. Né? Então deu divergência de baixa no OBV e depois ele perdeu o fundo. Cara, esse indicador, para quem faz swing trade, é o indicador mais importante que existe. É o mais importante. É tipo assim, eu não consigo mais já fazer swing trade sem esse indicador. Dá para operar com isso e ganhar dinheiro? Claro que dá. É o que todo mundo fala, né? Se você opera na cara e coroa com gestão de risco, você ganha dinheiro. Os professores, analistas com relação à gestão de risco. Né? Opera com cara e coroa com gestão de risco que dá certo. Então, beleza, eu não vou pagar para ver se isso é verdade ou não. O fato é, dá para operar sem isso? Dá, mas sua taxa de acerto, é a mesma coisa, mas eu acho que causa mais impacto. A sua taxa de stops é muito menor quando você utiliza esse tipo de estratégia para se proteger de entradas falsas. Né? Vai perder algumas oportunidades? Vai, mas pelo menos não perde dinheiro. Agora, vai deixar de tomar muito stop por usar isso aqui como um confirmador do que você quer fazer. Então, eu não entro em nenhuma operação se o OBV não me autoriza. Ou se ele me garante que eu estou indo bem, ou se ele me dá alerta, eu não entro. Mesmo que o preço esteja fazendo. Paciência. Simples assim. Tá? Então, vamos lá. Outro exemplo aqui, OGX, olha só esse ombro cabeça a ombro que acabou sendo uma mega ilha de reversão. Olha aqui como é que 2 semanas antes o OBV já perdeu fundo.
E olha só como ele fez uma divergência moderada de alta aqui nesses dois topos. Dois topos mais altos no preço e o OBV na mesma altura aqui. E depois ele perde suporte, o OBV. OGX. Tá? Quer ver? Vou adiantar um pouco para a gente ir por exemplos reais aqui. Ó. Olha aqui mais um caso de OBV no ABCB4, Banco Árabe Brasileiro. Olha aqui, quer ver um caso clássico, quer ver? Advanced Breakdown, olha aqui na linha de tendência, nas lojas americanas, OBV perdendo antes do preço. Olha aqui mais um caso, Sula 11, Sul América. Tá? E o Advanced Breakup é a mesma coisa, só que agora é o contrário. O OBV, o indicador, pode ser o FR, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns casos com o FR. O OBV ele rompe a resistência antes do preço. O indicador OBV rompe a resistência antes do preço. Tá? Pode ser uma linha de tendência de baixa ou pode ser uma resistência como a gente viu agora. Olha aqui esse exemplo aqui, da BTOW. Olha aqui BTOW. Olha aqui quando o triângulozinho, a figura do triângulozinho que eu desenhei no OBV, equivalente ao triângulo no preço, olha quando que rompeu o triângulo, o OBV. Mas 3 semanas antes, quase que um mês antes. E olha quando o triângulo foi rompido, com um mega gap de alta de 20%, 20%, 40%. Sabe o que foi isso? Aquele aporte de $1 bilhão que o 3G fez na empresa. $1 bilhão. Mas olha só o OBV. Um mês antes estava avisando, galera. Um mês antes, alguém já sabia disso. Tá? Olha aqui CCRO. Rompimento também de LTB. E o OBV já subia aqui, nesses fundos aqui quase da mesma altura, o OBV já vinha subindo agressivamente. Então esse fundo aqui, essa lateralização, esse caixote aqui de 50 centavos durante 2, 3 semanas, foi uma puta consolidação. Acumulação mesmo, pesada aqui, para depois soltar o freio de mão e deixar ir embora. Tá? E esse aqui é o caso mais, acho que, gritante de todos. Né? Esse papel até mudou de nome, tá? Depois que fez o agrupamento, era um papel que valia centavos na época, ECOD 3, Ecodiesel, produzia biodiesel para ser misturado com o diesel da Petrobras. Tá? Só era a única empresa do Brasil que produzia isso. Única empresa do Brasil que produzia isso. E olha só, preço andando de lado aqui por um mês. Um mês, de repente o OBV dispara. O OBV dispara. O OBV dispara. E o preço está aqui. Todo comportadinho aqui dentro andando de lado. 40% em 2 dias. 40% em 2 dias. Isso aqui foi a mudança aí da regulamentação com relação a biodiesel, que eu acho que aumentou de 2% para 5%. Alguém sabia, alguém ganhou muito dinheiro com isso. Eu falo brincando lá na Bolsa, né, lá tem aquela sessão, aquele salão gigantesco lá, com o pessoal fica analisando aí justamente em busca essas operações atípicas, né? Eu falo brincando, cara, bota um grafista aí com OBV que vocês vão achar um monte de coisa esquisita todo dia, ou toda semana, acontecendo. Porque os caras que querem comprar, eles podem até tentar disfarçar o movimento do preço. Os caras querem comprar muito ou vender muito, podem até conseguir disfarçar, mas não vão conseguir esconder o volume. E o volume vai entregar o que eles estão querendo fazer. O volume vai entregar. Se eles estão acumulando, porque vai subir, eles têm informação para subir forte, né? O volume vai entregar. E não necessariamente é insider information, como nesse caso aqui, gritante. Pode ser estratégia. Eles querem comprar pra cacete porque acham que o balanço está legal, porque fizeram pesquisa, etc. E vão comprar e não querem deixar subir. Se eles acham que o preço R$20 está barato, que tem potencial pé até 30, pô, eles querem comprar de balde, eles não querem comprar no 20, no 21, no 22, no 23, no 24, no 25, foi preço médio em 23. Eles querem comprar no 20, já que eles acham que vai a 30, né? Para ganhar 50%. Assim, quando chegar nos 30, eles vão querer vender o máximo possível nos 30. Não vão querer vender no 30, no 29, no 28, né? Devolver parte do ganho. E é isso que a OBV mostra para a gente. Tá ok? Deixa eu ver aqui as questões. Eu estou sem... Deixa eu abrir de novo aqui. Beleza. Deixa eu voltar aqui. André, eu já tenho uma que foi a maioria aqui. Tá. Day trade. Dá uma olhada. Exatamente. Então, gente, olha só. Todo mundo pergunta isso, é uma unanimidade essa pergunta. O que acontece, galera? A gente que opera no day trade, eu acho que quem está perguntando isso são day traders, né? Quem opera no day trade
sabe que o movimento do mercado varia pra caramba ao longo do pregão. Né? Por exemplo, eu não gosto de operar de 9 às 10. Quem opera essa primeira meia hora está de parabéns, se opera com resultados legais, parabéns. Eu não gosto. Em geral, eu já prefiro operar depois das 10h30, depois que a Nova York abre. Tá? Então, você vê de 9 às 10 tem um volume muito atípico, não tem grandes players atuando. Né? Na hora do almoço, dá uma parada. Né? Uma vez eu falei, pô, hora do almoço a galera tá almoçando, gente. Aí já veio gente falar, pô, que baboseira, que tá almoçando o cacete, todo mundo operando. Porra, eu tive que ir lá no BTG, que eu tinha, na época eu tinha relacionamento lá com o pessoal do BTG, tirar uma foto às 1h10 da tarde para mostrar aquele salão maravilhoso de pé direito triplo, que deve ter umas 300 posições, mostrar ele vazio. Tinha uns 10 gatos pingados andando ali e estava vazio. Deve ter uns 10 lá só para situação de emergência apertar o botão, porque estava vazio às 1h30 da tarde. Juro por Deus, eu tinha uma foto desse cenário. Então, o volume muda ao longo do dia, né? Tem a questão do ajuste no dólar às 15h50. Então, tem uma mudança ao longo do pregão, né, de players. Tem players que atuam em um determinado horário, de repente, o pessoal acompanhando mais o mercado europeu, que vai fechar até as 2, 3 da tarde. O pessoal acompanha o mercado americano. Tem a questão, por exemplo, dos algoritmos. Tem algoritmo que opera na VWAP, opera no tempo, na TWAP. Se vocês repararem, tem alguns movimentos mais fortes a cada fechamento de hora. Tem os robôs que vão executar a ordem a cada 15 minutos. Enfim, tem uma série de coisas que eu acho que o OBV não funciona tão bem no day trade. Respondendo a pergunta finalmente. Eu acho que ele não funciona tão bem no day trade. Tá? Já no gráfico diário, não. O gráfico diário é um amálgama de tudo que aconteceu, de todos os players, de tudo. Então, quando eu comparo o gráfico diário, os vários candles, né, o preço do gráfico diário com o ABV, para mim, ali tem uma unanimidade de informação, porque são todos os players. No gráfico intraday, eu não consigo ver isso. Mas, como todo day trader é cabeçudo e sonha com o santo grau, todo treinamento que eu falo sobre o ABV, eu falo isso na semana seguinte, ou quando eu faço um webinar como hoje, nos dias seguintes a galera fala, André, eu usei o ABV nos 15 minutos, nos 5, pô, deu certo pra cacete. Então, beleza, se funcionar, você testar e funcionar, pode usar, desde que você use stop, faça uma gestão de risco legal, não está errado. É que eu que gosto de estudar a fundo os indicadores. Eu conheço os indicadores todos que eu utilizo, eu conheço as fórmulas dele. Sei como é que funciona, sei como é que se faz a leitura dele. Né? Quando eu analiso o ABV para o intraday, eu falo, pô, na minha cabeça não faz sentido. Mas se para você faz e vai funcionar, você vai fazer backtest ou vai operar simulador durante um tempo para ver e funcionar, show de bola, não está errado. Agora, por exemplo, se eu fosse usar o ABV no intraday, eu ia usar para gráfico de 60 minutos. Então, para quem vai fazer um swing trade, mas com starts das operações no intraday, durante o pregão, com gráfico intraday, pô, acho que 60 minutos é legal. Talvez 30, 15. Puta, abaixo disso, cara, não, puta. Às vezes tem um grande player que está operando o dólar índice, ele passa 10 minutos sem botar o dedo no botão. E ele está fora, então, naqueles dois candles, e o OBV está computando, está fazendo um desenho que não está levando em consideração, talvez, o maior player do dia no dólar ou no índice. Então, por isso que eu acho que não funciona tão bem. Então, se for usar, pô, de 15 minutos para cima, preferencialmente 60. 60, que eu acho que é um time frame que boa parte dos algoritmos já está executando ordens, operando, tomando decisão ali naqueles 60 minutos. Tá ok? Para day trade, por incrível que pareça, vou mostrar para vocês, o que eu gosto de usar, por incrível que pareça, é o volume tradicional e o Tabajara, né, que eu vou mostrar para vocês já já, saindo aqui dos PowerPoint e indo para o gráfico mesmo. Então tá aqui, ó, OBV, olha que um exemplo aqui claríssimo de Insider Information que o OBV entregou. Né? Ó, outro caso aqui lindo, da SUSB, olha aqui o rompimento desse caixote, desse retângulo aqui embaixo. Olha só, o BV rompeu uns 2 dias antes, quando estava aqui embaixo ainda. Né? Rompeu e foi embora. Então, rompeu, fez essa barra elefante, você fala, puta, mas o stop está aqui embaixo, está longe, deixa eu ver se volta. Às vezes não volta. Nesse caso aqui até fez o pullback. Retângulos eu acho que tem uma taxa de pullbacks de mais de 60% das vezes. Então até fez o pullback aqui, deu chance de você entrar de novo com o stop baratinho, que é logo que fez o pullback na resistência perdida como suporte. Né? Mas ó, uma barra elefante dessa, um marubozu, um candle desse com força, rompendo, se distanciando da resistência. E detalhe, como o OBV já tinha disparado antes,
Pô, é para montar no cavalo, que cavalo selado nem sempre passa duas vezes, galera. Aqui até ele deu um recuo e te chamou de novo. Aqui é o caso até de fazer preço médio e entrar com mais um lote, depois desse pullback, tá? Então tá aqui o OBV, e ó, o OBV aqui não confirmando, olha só que interessante esse caso aqui. Ó, o preço rompeu o OBV não, e logo depois o preço volta para baixo, ó, mas rompeu o LTB, rompeu. Né? Índice de força relativa, né? Ó, como eu falei, a questão de conhecer as fórmulas. Eu gosto de conhecer para entender, saber utilizar da melhor maneira. Né? Então, por exemplo, eu não faço essa leitura de 30 com 70 sobre compra, sobre venda. Eu não gosto disso, eu acho que falha muito. Tá aqui exemplos onde ela falha. Várias falhas aqui. Ó. Olha aqui nesse caso aqui. Ó. Você vendeu aqui porque bateu no 70, virou. Foi estopado. Aqui de novo. Né? Bateu no 70, virou para baixo. Você vendeu. Foi estopado. Tá, algumas vezes vai funcionar. Aqui, ó, bateu no 30, virou para cima. Deu compra? Legal, você ficou comprado. Eu prefiro usar o nível de 50 para saber realmente se a força dominante é compradora ou vendedora. Acima de 50, touros dominando. Abaixo de 50, ursos dominando. Tá? Isso por quê? Por conta do entendimento de como funciona a fórmula do IFR. Então, sabendo o indicador, não operando o indicador igual o papagaio que ouviu dizer, mas estudando, conhecendo, sabendo para que serve, pô, eles são extremamente úteis, galera. Tá? Então, o IFR faz também muito Advanced Breakdown e Advanced Breakup como o OBV, só que ele tem uma característica que eu acho mais forte ainda do que o OBV. Nesse caso, eu acho que o IFR funciona até melhor que o OBV, que são divergências de alta e divergências de baixa. Ou seja, o preço vem fazendo uma tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Nesse caso, fundos descendentes, o IFR faz fundos ascendentes. Isso é divergência altista. Tá? Olha aqui quantos casos aqui de divergência no IFR. Olha só o IBOV. IFR fazendo divergência moderada de baixa. Aqui fazendo divergência de alta. Né? Olha aqui a Petri 4. Divergência no IFR. Divergência no IFR aqui de baixa e divergência de alta aqui no fundo. Tá? Aqui na MRVE, ó, mesma coisa, divergência de baixa, divergência de alta. Tá ok? Olha aqui na Petri 4 de novo, acho que essa já foi. Na Lelis, agora divergência aqui no OBV. Olha que mega divergência aqui na Lelis. 30% em 30 dias de alta, 1% ao dia praticamente. Tá? Divergência de baixa, é o contrário, topos ascendentes IFR, OBV, fazendo topos descendentes. Olha aqui na Embraer. IFR, olha que mega queda que veio na sequência. Olha aqui na Petri 4. Olha aqui na Uzi Minas. Olha aqui no Banco do Brasil. Aqui em cima, ó. Divergência aqui de baixa e divergência de alta aqui nesse fundo aqui. Olha aqui o Advanced Breakdown. Tá? Olha aqui o GGBR. Olha aquela divergência na DIR que eu mostrei. Então vamos sair daqui e vamos lá para o gráfico. Tá? Vou cancelar não, vou deixar aqui em minimizado. Deixa eu botar agora o Profit aqui. Aplicação, Profit, pronto. Profit no ar, galera? Agora sim, tá no ar. Beleza, então vamos lá. Ó, aqui, olha só, é meu gráfico limpão, tá? Só com... Não tá nem tão limpo que eu tenho a média aqui no volume, vou tirar. Ó, aqui é o gráfico limpo, é isso que a bolsa manda pra gente, manda aqui pro Profit, o Profit traduz aqui pra gente nesse desenho aqui dos candles e do volume, da barrinha de volume. Preço e volume, isso é um gráfico limpo, tá? O que é um gráfico clássico que eu chamo para Price Action, né? Ó, que está no livro do Al Brooks, o Papa do Price Action, os 3 livros dele estão lá, média de 20 e média de 200. Então, se for perguntar indicador para day trade, né, que vocês perguntaram aí, eu gosto disso. Por que eu gosto disso, da média móvel? Porque eu gosto de pegar a direção. Eu não day trade, a gente tem tantas oportunidades todos os dias, né? Por isso que é gostoso day trade, e a possibilidade de operar com alavancagem, com um dinheiro muito maior do que a gente tem na conta. Tem tantas oportunidades acontecendo todo dia, e quem é day trader, não é day trader por um dia, né? Quem quer ser day trader, que nem o salto na carreira, na vida, de largar um emprego, como eu fiz, para ser day trader, pô, não está pensando em ficar rico numa semana, né?
Porque quando eu fiz isso, eu quebrei. Quando eu tentei ficar rico em 6 meses para levar meu capital de 200 pau para 2 milhões, aí sim poder fazer swing relax, que era o que eu queria. Eu quebrei, me fudi, perdi tudo numa única operação e essa história todo mundo já conhece, meu filho nasceu em hospital público, tá? Porque eu não tinha, estava quebrado, falido. Então, acabou essa fase de querer ficar rico numa única operação, ou numa semana, num mês, ou que seja num ano. É um trabalho de longo prazo, maratona. É ganhar dinheiro todos os dias para viver disso, é o teu salário e também aumentar o seu capital. Tá? Então, se tem tantas operações possíveis todos os dias aparecendo, o que é importante para mim? Seguir tendência. Eu não quero operar contra, não quero adivinhar topo, não quero adivinhar fundo. Claro que às vezes tem uns sinais tão gritantes que a gente opera reversão sim. Price Action também nos ensina a operar reversão. Price Action também nos ensina a pegar fundo e topo, só que tem que saber os topos e fundos que a gente tem que pegar. Então, do clássico que eu sempre utilizei, eu vou pular para o Tabajara. O que é o Tabajara? É simplesmente, deixa eu tirar aqui, eu estou com o Tabajara do Ibov, deixa eu botar um outro papel aqui, deixa eu entrar no índice futuro. Tá? Então, vamos lá, clássico no índice futuro e está aqui. Então, o clássico, média de 20, média de 200, rastreadores de tendência, um rastreador de longo prazo, que é a média de 200, e o curto prazo, que é a média de 20. Então, eu só vou tentar operar a favor da tendência. Ponto final, acabou. E só vou operar a reversão quando a coisa for muito gritante e eu estiver muito longe da média. Porque é aquele conceito matemático. Não existe média mágica, todas elas funcionam. Eu uso a de 20 porque é a média que quase todo mundo usa, todos os profissionais usam, de tesouraria que eu conheço usam, então eu prefiro usar o que eles usam, quero olhar o que eles estão olhando, eu não quero olhar o que só eu olho. Eu não quero botar uma média aqui de, sei lá, 15 períodos, 13 períodos, e, pô, essa média é fodona, só, puta, é mágica, ela é a que mais tem toque, eu fiz backtest. Cara, eu quero entrar na hora que está todo mundo entrando, que dá movimento forte. Então é a média de 20. Né? Aqui eu estou olhando o gráfico diário, mas olha só, no próprio gráfico diário dá para ver aqui, ó, regrediu até a média, bateu lá, fez um Dark Clowns aqui nela, e depois desabou igual jaca podre. Né? Aqui nesse ponto aqui de março de 2017. Então, é isso que eu faço no Day Trade. Eu quero operar a favor da tendência e só vou operar contra quando está bem longe da média, porque eu acredito que ele pode ir até a média. Mas aí eu vou usar o conceito de suporte e resistência para ver se tem realmente, e Fibonacci, que eu gosto muito, para ver se realmente ele tem um ponto de suporte, né, para voltar. Tá? Então vamos lá. O que é o clássico? Está aqui. O que é o Tabajara? Mesmo gráfico, ó, eu só apliquei as regras de cores do Profit Chart, mais nada. Por quê? Porque eu lembro claramente, como se fosse ontem, um dia, que eu publicando no Facebook lá minhas operações, o meu dia a dia, eu sem perceber fui extremamente grosseiro, mas foi um dia que o índice deu 2.000 pontos, eu peguei acho que uns 1.500 pontos dessa subida, estava feliz pra cacete, e eu comentei lá, escrevi lá no meu perfil, na época eu não tinha nem página, foi no meu perfil, falei, puta, 2.000 pontos no índice num único dia, tinha que ser muito tapado para não ganhar dinheiro hoje. Bicho, que teve de gente que me deu porrada, e teve um cara que me chamou e falou, pô André, teve 10 amigos meus que quebraram. Falei, como assim quebraram? O índice subiu o dia inteiro. O cara falou, mas puta, eu mesmo tomei 26 stops. Falei, pô, peraí, como você tomou 26 stops, cara? Falei, pô, a cada candle de baixa, cada candle negativo, né, cada possível estrela cadente, etc., a cada candle negativo, o cara vendia, botava stop na máxima. E assim foi o dia inteiro, a cada candle negativo vendia e tomava stop, porque voltava e estopava ele. Nesse dia eu fui dormir, com isso na cabeça, e de madrugada eu desci, programei as cores no Profit, que eu sabia que tinha essa funcionalidade, mas eu nunca tinha usado, eu não sentia que tinha utilidade para mim, né? E aí programei, gravei um vídeo no dia seguinte operando com isso, e pronto, o resto é história. Então tá aqui, ó. Qual a diferença de uma tela para outra? Nenhuma. A única coisa que eu botei cores aqui. Então, quando tiver, eu só vou operar na compra quando tiver verde. Eu só vou operar na venda quando tiver vermelho. Acabou. Não é setup mecânico, tá? Ficou vermelho eu vendo, ficou verde eu compro. Apesar do que, se olhar aqui, funciona bem pra caramba. Ontem um colega na sala fez 60 pontos no dólar fazendo isso. Ficou verde ele comprou, assim ficou vermelho ele vendeu 60 pontos no dólar.
Eu ainda não abro, eu não faço do Tabajara um setup mecânico. Eu faço apenas um setup, como eu chamo, ansiolítico. É um Rivotril. Se eu fosse dar outro nome, eu ia chamar de Rivotril. Por quê? Para eu esperar as horas certas para comprar e as horas certas para vender. E não fazer nada diferente disso. E aí, a minha decisão de entrada é justamente pela análise técnica subjetiva. Então, vamos pegar aqui 15 minutos, 5 minutos, tá? Ó. Ó, vamos pegar hoje venda. Por exemplo, eu não vou vender, pegar esse movimento. Pô, mas olha só, André, aqui deu topo, aqui tinha um topo com a venda linda, pegou na máxima do dia. Parabéns, eu não vou tentar pegar a máxima do dia nem a mínima do dia para comprar. Eu vou querer pegar a tendência. Eu vou querer operar com o máximo de segurança e certeza possível. Então tá aqui, ó. Olha só que bacana, olha só. O preço já estava ali, a média já estava vermelha, o preço já vinha caindo, paciência, eu vou esperar o momento certo para entrar vendido, aí ele vai até a média, nesse caso ainda testa a de 200 como resistência, bate, e olha o mais importante que está por trás de todas as operações que a gente executa, lá na sala. Ó, regressão à média, ó, ou seja, ele está subindo, ele está voltando à média, a média está caindo, então o preço está subindo em direção a ela, olha só, não tem volume, o volume diminui. E quando rompe a bandeira, ou quando faz a regressão na média e volta a cair, o volume volta a entrar de novo. Tá? Mesma coisa no dólar. Tá? A entrada no dólar. Esse movimento aqui de alta, não peguei. Não peguei. Não peguei. Mas a gente pegou esse aqui. Pegamos aqui e fomos sair aqui embaixo. Aqui em cima. Quantos pontos dá aqui? Ó? 8 pontos. 8 pontos e meio. Puta, André, mas você podia ter feito 25. Bicho, se eu tivesse entrado aqui, se eu tivesse feito aquilo, se vaca voasse, ia chover leite. O objetivo aqui não é pegar o máximo de pontos possíveis, é pegar o máximo de pontos com segurança e com consistência, e tendo um trade system por trás extremamente rigoroso, no sentido de não te botar em roubada. Eu acho que uma vez eu ouvi de um cara que fez backtest do Tabajara, ele disse o seguinte: o teu trade system é o mais lucrativo que existe. Eu já testei muitos, mas de todos que eu já testei é o que menos stop dá. Eu falei, porra, é isso que eu quero. Por isso que ele chama o Rivotril. Porque eu quero justamente não tomar stop. Esse negócio de, se você operar acertar só 50% das vezes, mas cada vez que acertar você ganhar 2 vezes mais, você vai ficar rico. É bullshit. Isso funciona no Excel, galera. Vamos para a vida real? Funciona no Excel só. E para 1%, 2%, 5% dos traders. Porque 50% de acerto, cara e coroa, se joga cara e coroa 10 vezes, vai ser 5 caras e 5 coroas? Pode até ser que seja. Mas pode ser que as primeiras 4 jogadas saiam 4 caras. E aí? E aí? Você está operando 50% de acerto no seu trade system. Legal. Você pode tomar 3, 4 stops seguidos. E o teu emocional como é que fica? E na quinta operação, por conta de 4 stops, você já hesita e não aperta o botão. Pronto, era aquela que ia dar 2 vezes o teu gain. Aí deu o gain que você não pegou, aí você entra na sexta, puta, deu stop de novo. Cara, isso pode acontecer? Claro que pode. Assim como você pode acertar 6 vezes seguidas sem nenhum stop. Agora, se você tem um trade system que você tem uma taxa de acerto de 80% das vezes, ao longo do tempo, pô, isso dá uma segurança para você não hesitar, te dá uma consistência que é sensacional. Então, o Tabajara serve para isso. Então, na verdade, eu peguei um rastreador. Vamos voltar ao tema da palestra. A palestra não é Tabajara. É indicadores como ferramenta de confirmação de decisão. Eu uso a média de 20. Em que sentido? Para que serve a média? A média móvel. Para que serve uma média móvel? Eu não estou falando de análise técnica. Ela serve para medir uma tendência. Eu não estou falando uma tendência de preço. Estou falando uma tendência de qualquer coisa. A inflação, qual é a média da inflação que a gente vê no Boletim Focus toda segunda-feira? Qual é o viés? Né? É isso que serve a média. Qual é a média da população brasileira? Qual é a média da população dinamarquesa? Qual é a média da população americana? É uma média.
A tendência é que vai ter, aqui no Brasil, vai ter cara, vamos supor que a média brasileira seja 1,75 m. Vai ter cara nascendo com 1,90 m e vai ter cara que vai chegar, 1,90 m não, que mata a mãe. Vai ter cara que vai um dia chegar até a altura de 1,90 m e vai ter cara que vai chegar a 1,60 m. Mas qual é a média da população? 1,75 m. A tendência é a população nascer com 1,75 m e vai ter uma tendência ao longo do ano de aumento de altura. Ou seja, duas médias, a média atual e a média de longo prazo. Então a média não é um conceito matemático que a gente tem que entender. Então se a média está apontando para cima, a tendência é que o preço continue subindo enquanto ela estiver apontando para cima. Então vou procurar pontos de compra apenas, e de preferência perto dela, porque a tendência é o preço ir na média ou a média ir no preço. Né? Como esse caso aqui, que fez meio uma mistura dos dois, né? O preço foi na média, a média foi no preço, enfim, fez um advanced breakout aqui no preço. Tá, ela subiu forte, depois veio no preço de novo e aqui deu a entrada. Puta, por que você não esperou romper o topo? Porque não precisava esperar romper topo. Eu estou em tendência de alta. Não precisava esperar rompimento de topo para comprar aqui em cima e botar o stop aqui embaixo. A compra é aqui. A compra é aqui. A compra é aqui, ó. Tá? O volume, ó, não é o maior volume, mas é volume acima da média. Acima da média. Então já está valendo para mim, o volume já está válido. Pô, eu estou rompendo a média de 200 também, né? Que está flat, aqui média de 200 é muito forte, né? Principalmente quando ela está flat, né? Então aqui, ó, uma compra muito bem feita que deu aí 8, 9 pontos aqui. Fizemos RP com 6 pontos aqui, que era um alvo de FIBO, e depois o resto lá em cima. Lindo. Trade de livro com segurança total, sem passar calor. E sem tomar o risco de estar comprando fundo, vendendo topo. Tá ok? Bom, estão perguntando aqui nas perguntas, como é que tem essas regras de cores. Eu vou mandar eu tenho as regras de cores aí em YouTube, para quem quiser procurar, tá no meu YouTube, mas eu vou mandar para o Rafael, hoje mesmo ou amanhã, as regras de cores lá para a Nelógica, tá? Aí eu não sei se de repente eles conseguem mandar por e-mail para todos vocês, aí fica a critério deles. Mas quem quiser está no meu YouTube também. Ou quem quiser também, manda um e-mail para mim que eu dou um reply dentro do possível. Meu e-mail é abcmachado@gmail.com. Eu dou um reply com as regras de cores prontinhas, exatamente como está aqui. 2 regrinhas só de cores, a da média de 20 e da média e dos candlesticks. Tá ok? No Tabajara, eu tenho Tabajara Full, que é realmente para a galera não ter dúvida, mas eu não consigo usar, que isso me deixa louco. É muita coisa, fica poluído. Mas tem gente que usa, tem gente que gosta. Tá aqui, ó. Aí, para mim, isso aqui é Carmen Miranda em pessoa, né? Mas realmente, para o cara não ter dúvida, não errar na entrada, tá? Mas eu gosto desse aqui. Eu gosto disso aqui. No day trade, a única coisa que eu adiciono a mais é a VWAP aqui para poder realmente ver os pontos aí dos grandes players, né? E a direção dos grandes players, tá ok? Então é isso aqui. Bom, então a gente falou aqui do Tabajara ou da média móvel como rastreador. Vamos falar de novo agora aqui do OBV, né, que é aquele que eu mostrei que eu adoro para swing trade. Uma operação bacaninha que a gente entrou graças ao OBV. Graças ao OBV não, tinha outras coisas, mas o OBV deu uma tranquilidade enorme para a gente. Odontoprev, ODPV3. Olha aqui, Odontoprev. Vamos lá? Primeiro, um dos motivos da entrada, Fibonacci, né? A gente tinha visto, aqui não precisa nem usar Fibonacci para ver que aqui tem um puta de um suporte, tá? Suporte belíssimo aqui, tá? Um baita de um suportão, olha só. Aqui é um suporte mais do que testado, lindo, 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 tá? Mas eu que gosto de Fibonacci, porra, eu vejo, o que eu faço? Fibonacci é muito fácil de traçar, tá, galera? Se o Rafael me convidar para outra palestra mês que vem, eu faço uma só de Fibonacci aqui, uma hora inteira de Fibonacci. É impossível você não sair de uma hora de Fibonacci sabendo traçar Fibonacci pro resto da vida. Tá? Então como é que eu traço Fibonacci? Ó, opa, cortei a extensão que eu não deveria. Ó, rompeu uma LTA, beleza, Fibonacci topo fundo, acabou. Para pegar as retrações, acabou. Está aqui as retrações de Fibonacci. Olha aqui, olha aqui, olha que coisa. 61,8. Retração áurea, razão áurea. Ou seja, subiu isso tudo aqui e parou de cair exatamente no 61,8, que é um lugar que muitas vezes a gente pode já
arriscar como ponto de compra se deixar padrão de reversão no candlestick. E olha, realmente foi embora, mas depois voltou, foi embora, voltou. Ou seja, ele está no 61.8 há um tempão. Falei, André, então de repente ele está testando e quando perder vai cair forte. Pois é, mas será que vai perder? Vamos ver o OBV. Olha aqui, fundos na mesma altura, bem aqui nesse suporte ou nessa retração de 61.8, aqui na casa dos R$11. Ó, fundos da mesma altura e olha o OBV como é que ele está. Olha o OBV. Enquanto o preço está fazendo fundos à mesma altura, o OBV só está subindo. Divergência de alta no OBV. Divergência de alta linda. E olha que interessante. Assim como eu tenho aqui esses fundos, eu tenho esses topos, né? Na verdade, eu tenho esse caixotão aqui bonitão, né? Não tenho um caixotão lindo? Vou até pintar aqui para ficar mais visível para vocês. Não tem esse caixotão lindo, maravilhoso aqui? Né? Aqui que estão... Aqui sendo resistência. Nesse topo aqui na casa dos 12,67. Olha só o OBV. Olha o OBV, o que ele está fazendo aqui. Ó. Olha que coisa poderosa que o OBV está fazendo aqui. Olha aqui. O OBV rompeu esse topo aqui de cima. Olha onde está o preço. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. O preço está aqui embaixo. E o OBV rompeu esse topo aqui, ó. Opa. O OBV rompeu este topo aqui. Não, inclusive ele hoje, o OBV rompeu hoje este topinho aqui, ó. Que é esse topo aqui, ó. Ou seja, ele está fazendo o Advanced Breakout em cima do Advanced Breakout que ele já fez. Né? Aqui dentro ainda. Né? Então está muito forte o OBV. Aí você vem ver o volume, olha só que lindo o volume hoje. Né? A entrada nossa foi anteontem. Anteontem, nesse padrãozinho aqui. Então, o OBV, ó, um baita do indicador para a gente fazer swing trade. Qual é o alvo desse papel? Lá nos 12,67, se não for no topo histórico, lá nos 14. Né? Porque o OBV já passou esse topo aqui há muito tempo. Daqui a pouco ele está nos níveis desse topo aqui. Ó. Tá? Vamos lá. IFR. Deixa agora, que papéis mais a gente viu? Ah, CEMIG. CEMIG esses dias de venda. Olha só. Olha só esse suporte aqui que a CEMIG perdeu ontem. Tá? Você olha isso aqui, você vê esse candle aqui na média 200, você fala, porra, puta de um harami lindão num suporte de fundo. E olha só o Fibonacci. Vamos traçar o Fibonacci aqui. Olha só. Opa, peguei isso tudo errado. Cadê? Tá aqui. Vamos traçar a Fibonacci aqui. Olha só, galera, igual o Odontoprev, olha só. Fez fundo aqui, deixou esse belíssimo martelo depois de fazer a mínima aqui nos R$9. Aí foi lá na média e voltou a cair. Vem na média 200, deixou esse padrão aqui, esse harami lindão, né? Rompeu a máxima, fundo duplo. Porra, no Fibo de 61.8, que eu acabei de falar que eu adoro. Que eu adoro. Aí você fala, pô, então é compra. Não. Olha só o que o OBV vinha fazendo. Olha aqui, vamos pegar este fundo aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Este fundo aqui é este fundo aqui no OBV, ó. Olha o que o preço fez aqui em cima. Olha como é que perdeu com violência. Olha onde estava aqui nessa média 200 OBV. Você vai comprar aqui, tendência de baixa clara. Aqui é tentar adivinhar fundo, né? É acreditar no suporte da média 200 e acreditar na retração de Fibonacci para comprar fundo. Porque está tendência de baixa. Você só vai comprar em queda se tiver realmente um contexto para compra e alguma coisa que te confirme que você pode comprar. O OBV não estava confirmando. E André, e se ele subisse até os 12?
paciência, eu ia perder um trade, mas não ia perder dinheiro. Olha que beleza. E quem vendeu ontem aqui com a perda do suporte, quem viu essa perda de suporte pode até ter vendido. Mas se ficou assim, puta, não sei se vai cair. Pô, a BV está desovando, é desova. E hoje caiu o quê? 4, 5%? Ó, 5%, 4,96%. Tá? Então aqui é um caso do ABV. Vamos aproveitar e dar uma olhada no IFR, ver o que o IFR está nos dizendo nesse caso aqui. IFR também perdeu, ó. Também perdeu fundo. IFR também perdeu fundo. Está abaixo do nível de 50, perdendo fundo. Tá? Ah, outra coisa, IFR. Olha só IFR aqui, galera. Divergência de baixa no IFR, fortíssima. Divergência de baixa no IFR. Lá em cima, ó. Enquanto a CEMIG fazia topos ascendentes, o IFR, ó, já estava marcado aqui a divergência. Eu já tinha marcado. Ó, enquanto a CEMIG fazia topos ascendentes no preço, o IFR desovava. Vamos ver o ABV também. Puta, mesma coisa. Ó. Enquanto a CEMIG fazia topos ascendentes, o ABV vinha caindo. Caindo. Ó. Então, dizer que indicador não serve para nada, desculpa. Ou é não conhecer indicador, não saber utilizar indicador, ou é desonestidade intelectual. Porque uma coisa é você não usar por gosto, outra coisa é dizer que indicador não tem utilidade. Tem muita utilidade, são muito poderosos. Muito poderosos. Só precisa saber utilizá-los. Tem que saber utilizá-los, senão aí não adianta, né? A ferramenta, se você não tem a ferramenta e não sabe utilizar, não adianta dar um bisturi para um pedreiro que ele não vai virar um cirurgião do dia para a noite. E vice-versa. Dá um martelo para o cirurgião que ele não vai virar carpinteiro. Tá ok? Ah, meu e-mail, vou botar aqui, vou até escrever aqui. abcmachado@gmail.com. Tá? Tá aqui pequenininho, mas acho que todo mundo consegue ler. Propriedades do texto, deixa eu aumentar aqui. 20 tá bom, né? Vou tomar um pouquinho. Ok, aplicar. Tá aqui meu e-mail. Ok, tá bom? Tá aqui meu e-mail para quem quiser falar comigo. Bom, tá aqui. Esse é o uso do indicador ABV e FR da média móvel. Praticamente, galera, até para não tomar mais o tempo de vocês, já deu mais de uma hora de webinar. Cara, é o que eu preciso para swing e para operar. Mais nada, mais nada. No day trade, né? No day trade é o Tabajara aqui, como está aqui para vocês. E como eu falei, eu não gosto de indicadores para day trade. Vamos até dar uma olhadinha aqui. Tem tantos anos que eu não olho o OBV e FR no day trade que eu nem sei como se funciona mesmo ou não, né? A galera tem dito tanto que funciona. Deixa eu dar uma olhada aqui, 15 minutos, vai. Eu juro por Deus que eu estou fazendo isso assim de improviso, porque eu não olho mesmo. Não olho mesmo. Quer ver? Vamos no índice hoje. Pega 5 minutos que é mais fácil. Bem que 5 minutos aí não deve funcionar mesmo. Deixa eu ver o OBV. OBV aqui. O ABV, ó, se você olhar, o ABV aqui estava perdendo este fundo de ontem, antes do preço cair hoje. Antes do preço cair hoje. Ó. Antes do preço cair hoje, o ABV aqui nessa barra já estava perdendo fundo. Então as vendas de contratos que foram feitas aqui foram uma quantidade maior, suficiente para derrubar o ABV em relação ao que estava acumulado até o fechamento de ontem. Né? Deixa eu ver se eu acho alguma divergência aqui em OBV. 15 minutos. Ó, aqui uma divergênciazinha aqui no OBV. Aqui, fundos mais baixos nos 15 minutos, fundos mais altos no ABV. Então estava vendo aqui aparentemente um processo de acumulação que a gente viu ontem explodir na nossa cara, com essa abertura em gap. De repente eu vou até dar uma olhada com mais atenção. É porque realmente na minha lógica, na minha cabeça binária de entender como é que funciona, só backtest visual não me convence. Eu preciso entender por que funciona.
né? Mas olha aqui. Esses dois fundos aqui no ABV, bem mais baixo, né? E só foi desabar no dia seguinte. Então os big players aqui passaram esse dia, esses 2 dias aqui, ó, consolidando para desovar depois, ó. O OBV já estava mostrando essa desova 2 dias antes, ao longo de 2 dias. Parece ser interessante utilizar. É que realmente, galera, eu não uso, porque nunca fez lógica, mas nunca fez sentido para mim. Mas só fazendo um backtest visual aqui com vocês, ó, parece que deve funcionar. Nada, vamos testar, botar em prática amanhã, vou botar em prática na sala, vou sugerir para os alunos todos, quebrar aí o protocolo e falar, vamos hoje, em vez de olhar o volume tradicional, né, que eu gosto de olhar para os rompimentos, etc., e justamente nas regressões à média, porque eu espero que o volume caia na regressão e ele aumente depois que reverte. Então são dois fenômenos que eu espero junto com a média. Regressão à média e a reversão na média para operar a tendência que aquela média me mostra. Então, de repente, eu vou introduzir o OBV e ficar de olho amanhã para essas divergências. De repente, é interessante. Por que não dar mais uma aperfeiçoada no trade system? O trade system continua sendo o mesmo de anos, mas de repente o OBV pode ser um ajuste finozinho aí na asa, trocar um pneu médio por um pneu mole para entrar rasgando na curva. Pode ser, por que não? Tá ok?